que nós temos aí 4 tronos, né, que está envolvido diretamente em trazer uma perseguição geracional sobre os bebês, né? E alguns levantaram altares de forma consciente quando abortaram ou financiaram. Outros foram vítimas de aborto espontâneo ou de acidente, de alguma coisa que ocorreu, porque a pessoa não queria abortar e também abortou. Isso faz com que, só lembrando, haja também um altar. No primeiro se tem um altar de consagração e no segundo se tem uma sepultura onde o ambiente gerador de vida, que é o útero, se transformou em uma sepultura e quem nasce dentro dessa sepultura traz sérias consequências aí com alguns tronos. Isso é grave. E eu já dei uma pinceladazinha sobre os 4 tronos, além de Moloque, que é Baal-Peor, e dependendo da cultura ele vai para o nome de Moloque, né? Ou Melcom, e tem a Lilith. A Lilith, deixa eu te dar um gancho, nessa estação do ano, que mudou ontem pelo calendário espiritual e de Deus, ela teve atuação em 3 fases. Ela atuou com Astarote, ela atuou com a deusa Maia, e agora ela está encabeçando justamente nesse mês do Tammuz, que entrou ontem. Na verdade, que entrou, foi ontem, sábado. Ela está encabeçando agora. E os ataques dela se tornam muito mais fortes. E ela também tem a ver com o aborto, sabe? E ela vai manipular o fogo, os elementos fogo, água, ar e terra. Ela consegue fluir nesses 4 reinos, nos atacando. E vai tentar roubar a semente também de tudo aquilo que você vem já há 3 meses e na outra estação semeando. E ela vai tentar fazer com que você veja as coisas de forma errada, que haja distorção, que haja desânimo, como aconteceu com os espias. Por que eu estou falando tudo isso? Porque tem a ver com o aborto também. E você precisa começar a se familiarizar com as 4 estações do ano e com os 12 tronos. 12 esses que de 3 em 3 está em cada estação atuando. Então nós vamos ter agora nesse verão espiritual 3 meses praticamente. Então nós estamos agora em junho, julho e agosto. Até a metade do agosto a gente vai ter uma atuação muito forte de Lilith, maior do que nas outras épocas, e ela é responsável também pelo aborto nessa estação, e de desânimo, roubo de energia, mutação genética. E alguns têm até me pedido ou achado que já deveríamos ter apresentado a solução e termos acabado com isso. Querido, nós nem começamos a falar sobre esses tronos, porque se eu for seguir falando sobre Baal-Peor, tem muito mais coisas aí para nós compartilharmos. Então, a ideia, que se Deus não mudar, essa ideia pode ser que seja minha, é falar um pouquinho de Lilith, falar um pouquinho das outras, para que a gente tenha noção. Pode ser que a gente use essa aula para falar, eu não sei. Hoje eu vou já compartilhar para você uma chave, um segredo de como você pode começar a rever os teus conceitos para quebrar o altar que existe na sua vida ou na sua linhagem geracional feito a Moloque. E eu lembro a você que o culto a Moloque tem exatamente a ver com a luxúria.
tem a ver com a idolatria pelo prazer. E todos os outros, olha, você tem Moloque, você que é o Baal Peor, você tem a Lilith, você tem Mamon, porque envolve a área financeira, e você tem... Ai, Jesus, eu estou cansado. Você tem o quarto trono, o Farmaqueia, que aí vai envolver a indústria, né? A indústria da área de medicação, de medicina e como se ganha dinheiro com isso. E a gente vai falar isso por último, tá? Então, hoje, vou repetir, eu tenho algumas chaves para você, que você vai ter que entender o passo a passo de como você já pode começar a resolver algumas questões em relação a isso aqui. Tá bom? Em relação a isso aqui. Um discípulo e um filho amado meu, ele está aqui assistindo com a esposa, eu acredito, né? Que é o Kevin. Ele me fez uma pergunta hoje, no decorrer do dia. E eu fiquei pensando na pergunta dele. Como eu ia falar um pouco da pauta de oração e já dar algumas chaves para vocês, eu respondi dentro do que eu já sabia e ele me fez vir olhar o texto. E quando eu vim olhar o texto, que é o que eu vou compartilhar com vocês, eu vi que aqui já está pronto a resposta. Até que ele queria, que eu já comecei a dar para ele, antes de ver o texto, e também para nós. Entendeu? Então eu quero que você abra aí em 2 Samuel, na palavra de Deus, no capítulo de número 12, versículo de número 30. Você vai ver aí, e eu preciso que você leia, porque de acordo com as traduções, vai ter um nome aí diferente. E esse nome diferente tem a ver com a coroa. A coroa fala sobre aquele que é rei sobre determinada área na tua vida. Trono fala de governo, e quem se assenta no trono tem que ter uma coroa. E essa coroa declara no mundo espiritual que ele reina, que ele governa. Então, aqui está escrito assim, ó: e ele tirou da cabeça do rei deles a sua coroa, cujo peso era 1 talento de ouro com as pedras preciosas, e ela foi posta na cabeça de Davi, e ele trouxe o despojo da cidade em grande abundância. Então aqui está uma chave. Você tem que tirar a coroa, o governo, a jurisdição que está na mão de Moloque. Aqui é o povo amonita, que tinha como deus Moloque. Moloque é Baal Peor, responsável aí pelos sacrifícios das crianças. Só que Davi chega aqui, vence uma batalha com seu exército e é tirado da coroa que estava na cabeça do rei deles, de um rei amonita, e essa coroa passa automaticamente para a cabeça de Davi. Então parece simples, mas não é simples. O que está havendo aqui é que está mudando uma jurisdição, um governo. Quando alguém conquista a coroa do outro, significa que ele tem domínio sobre a área do outro. Quando você tira a coroa da cabeça de um rei e coloca na sua cabeça, significa que você tem um despojo de guerra, que você venceu uma batalha e você agora vai dominar sobre esta área. Então eu quero começar dizendo que se você tem uma herança espiritual que tem a ver com a luxúria, que tem a ver com o aborto praticado pelos seus ancestrais, pelos seus antepassados, ou até mesmo por você, coroa essa que dá direito legal para um trono chamado Moloque ou Baal Peor ou Cronos,
ou Jano, vai depender da cultura. Jano está aqui em janeiro, respondendo por esse calendário. Se você tem um vínculo com isso e ele está governando como um rei, uma área na tua vida através de frequência, através de vibração, através de uma essência que te leva a estar pactuado com ele, eu quero te dar uma chave. Você tem que brigar no território e eu vou te dar o passo a passo de como você tem que brigar para você tomar essa coroa da cabeça dele e botar na sua cabeça para que você possa ser o rei sobre esta área debaixo do Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Então existe um caminho, mas para que nós possamos chegar aqui de volta, eu vou mergulhar com você lá no início da história e vou mostrar que a maioria de nós, quando comete esse tipo de coisa, a começar pelos nossos antepassados, ninguém quer falar que fez. E porque todo mundo tem vergonha, todo mundo tem culpa, porque praticou um aborto, porque realizou um aborto, e o que é que vai fazer com isso? Vai esconder as 7 chaves. E enquanto a coisa estiver escondida, vai juntar poeira, vai juntar ratos, vai juntar bichos, porque tem uma coisa desorganizada em trevas. Mas quando nós trazemos este fato para a luz vai dissipar todas as trevas. Então, por isso que o inimigo é igual barata, vive no escuro, mas quando você acende a luz, ele sai correndo, porque ele não quer luz sobre as trevas, porque ele habita nas trevas. Então, a maioria que fez isso, os seus antepassados, os meus, esconde as 7 chaves. E quando nós também cometemos, a gente tem medo, tem vergonha, tem um bocado de consequências do trauma que nós mesmos fizemos conosco, né, no templo de Yahvé, no templo de Adonai, que nós escondemos. E por esconder, dá direito de perpetuação da aliança de um rei, por nome de Moloque, governar. Aí eu não sei se na sua Bíblia está só um rei, ou se tirou a coroa de Moloque. Olha, essa minha JBKJ não tem Moloque aqui. Mas essa Jerusalém tem, e eu vi uma outra também que eu deixei lá no meu quarto, também tinha. Olha essa tradução aqui, ó. Essa é a Bíblia de Jerusalém, olha. Essa é a Bíblia de Jerusalém. Olha o que diz aqui, ó. Diz assim, ó. E ele tirou da cabeça de Melcom a coroa que pesava 1 talento de ouro, assim como uma pedra preciosa. Esta foi colocada sobre a cabeça de Davi. O rei levou à cidade enorme quantidade de despojos. Aí é conquista de guerra. E a coroa foi uma delas. Aí aqui diz, ó, o hebraico, lendo-se seu rei Malcã, considera que se trata de uma coroa que em cima da estátua do rei dos Amonitas, coroa cujo peso é enorme. Então, na cabeça da coroa, em cima da coroa, tinha a imagem do deus dele, Melcom ou Moloque ou Malcom. Então, era uma coroa que tinha o símbolo do Deus que governava a vida do rei amonita. Entende? E eu lembro a você que o Deus de Amon era justamente aonde ficava lá os sacrifícios. Era um povo que era envolvido em todo aquele culto de orgia para ele. Amonitas e Moabitas, lembra você que começou esse povo num ato incestuoso, onde a filha embriagou o pai para gerar eles. E aí eles fazem ato sexual, primeiro vai uma, depois vai a outra, não é isso? Para depois gerar isso aí. Os Moabitas e os Amonitas. Filho de um pai com as filhas embriagadas. Então, olha onde começa o culto. Embriagados com vinho, que é o deus Dionísio ou Baco, na Grécia. Então aqui tinha uma coroa com o símbolo do rei deles, na cabeça do rei deles, que tinha a ver com o Deus deles. E esse Deus aqui,
estava governando sobre uma área de Davi. E Davi aqui está mudando a situação sobre a vida dele. Só que quando você muda uma situação sobre sua vida, vai haver um ciclo onde tudo aquilo que você renunciou, renegou, pediu perdão, quebrou, vai retornar para tentar te pegar novamente. E quando o ciclo volta, se você estiver desatento, achando que acabou, você vai ser influenciado, porque tanto ele como Lilith trabalha com alguns seres noturnos na área de perversão que vão rastrear para ver se você ainda tem algum código genético distorcido, e essa distorção começa no momento da fecundação, onde se envolvemos ou fomos envolvidos num ato de luxúria, num ato pecaminoso, num sexo mágico. Eu não estou falando da prostituição de uma mulher que se vende ou de um homem que se vende para ganhar um dinheiro, embora isso também seja prostituição. Eu estou te falando da prostituição que nos levou a nos envolvermos num culto através de uma entidade que envolve energia sexual, bruxaria e encantamento, que nos faz estar presos a eles com estrutura genética dentro de nós. E isso precisa acabar, mas só vai acabar quando você entender. E enquanto você esconder, enquanto calei, envelheceram meus ossos e meus dias se tornaram como seguidão de estio. Então você precisa de alguém que denuncie isso. E denunciar isso é indiciar alguém para que vá a julgamento. E eu estou aqui como um profeta indiciando todos nós para que haja um julgamento, e você tem o direito de apresentar a tua defesa nas cortes celestiais para acabar com o direito legal dado a Moloque e você possa conquistar a coroa de volta que foi dada a ele sobre tua vida. Nós somos uma nação, um povo especial, zeloso de reis e sacerdotes. Somos uma nação de reis e sacerdotes. Mas essa coroa precisa estar na nossa cabeça, porque quem tiver com a nossa coroa vai governar sobre nós. E aqui é uma coroa espiritual, trazendo um governo para um rei secular de uma nação. Mas Davi também estava preso a essa coroa espiritual. Por isso que quando ele pega o rei, ele pega a coroa. Entende? Vamos andar mais um pouquinho? Eu vou te mostrar uma coisa muito interessante aqui. Eu vou te convidar a voltar comigo um pouquinho, para que você entenda. Volte um pouquinho em 2 Samuel, capítulo 11, versículo 1. Quando nós não entendemos os tempos e as estações, nós não nos posicionamos em relação a ela. Então, olha o que acontece. E sucedeu depois de o ano ter expirado, na época em que os reis saíam para a batalha, que Davi enviou Joabe e com ele os seus servos e todo o Israel. E eles destruíram os filhos de Amon e sitiaram Rabá. Davi, porém, se manteve em Jerusalém. Ele se mantém em Jerusalém. Porém, essa época do ano era a época da primavera. E na época da primavera era a época que os reis saíam para a guerra. E Davi abandona o local da guerra e vai ficar distraído na sua casa. Entende? E ele sabia, mas alguém aconselhou ele, e quando alguém aconselhou ele, ele foi influenciado por um conselho de alguém errado e estava na hora errada, no lugar errado. Ele simplesmente fica em casa, enquanto o povo de Deus está guerreando. Então, olha o que isso vai acontecer. E sucedeu ao cair da noite. Você sabe qual a hora do cair da noite? É a viração do dia. Portal das 18, ao cair da noite,
que Davi se levantou da sua cama e caminhava sobre o terraço da casa do rei. E do terraço ele viu uma mulher se banhando. Essa é a época que você tem que guardar os olhos, né? Porque daqui você vai sair para entrar no verão, e no verão nós já estamos. Mas você também tem que guardar os olhos no verão. Não é só na primavera, porque é 3 meses de ataque dela. E agora ela está mais forte porque ela está encabeçando. E Davi, olha, e do terraço ele viu uma mulher se banhando. E a mulher era muito bonita de se olhar. E Davi enviou e inquiriu acerca da mulher. E foi-lhe dito: não, é essa Betseba, a filha de Eliã, a esposa de Urias, o heteu. E Davi enviou o mensageiro e a tomou, e ela adentrou a ele, e ele se deitou com ela, porquanto ela estava purificada da impureza. E ela retornou à sua casa. Ela havia acabado de sair do período menstrual, ciclo, né? E já havia feito a purificação, e por isso que ela estava se banhando, e Davi se envolve com ela. E o que acontece? Ela engravida. Aqui tem uma gravidez não planejada. Aqui tem uma gravidez que foi no primeiro relacionamento sexual, na hora que a pessoa estava na hora errada, no lugar errado e não guerreando as guerras de Deus. Porque não discerniu a estação, ficou distraído, viu o que não deveria ver, cobiçou, mandou buscar, se envolveu, pecou e gerou um fruto. Entende? Ele gerou um fruto, ó. E Davi enviou mensageiros e a tomou, e ela adentrou a ele, e ele se deitou com ela, e porquanto ela estava purificada da sua impureza, e ela retornou à sua casa. E a mulher concebeu, e mandou contar a Davi, e disse: estou com criança, né? Em espanhol, estou embaraçada, né? E Davi enviou a Joabe, dizendo: envia-me Urias, o heteu. E Joabe enviou Urias até Davi, e quando Urias havia chegado até ele, que era o marido, Davi exigiu dele saber sobre como estava Joabe, e como estava o povo, e como prosperava a guerra. E Davi disse a Urias: desce à tua casa, e lava os teus pés. E Urias partiu da casa do rei, e ali seguiu-lhe uma porção de carne da parte do rei. Urias, no entanto, dormiu à porta da casa do rei, com todos os servos do seu senhor, e não desceu à sua casa. E quando contaram a Davi, dizendo: Urias não desceu à sua casa, Davi disse a Urias: não vieste da jornada? Por que então não desceste à tua casa? E Urias disse a Davi: a arca de Israel, que símbolo da presença de Judá, habita em tendas, e o meu senhor Joabe e os servos do meu senhor estão acampados no campo, aberto. Entrarei eu na minha casa para comer, beber e deitar-me com a minha esposa? Como tu vives e como vives a alma, tal coisa eu não farei. Ele diz: eu me recuso a fazer isso. Eu não farei isso. Eu não vou cometer tal coisa. E quando Davi, né? Então Davi disse a Urias: espera aqui hoje, também amanhã, e te enviarei a partir. Assim Urias permaneceu em Jerusalém naquele dia e no dia seguinte. E quando Davi lhe chamou, ele comeu e bebeu diante dele, e ele o embebedou, e ao anoitecer ele saiu com seus servos do seu senhor para se deitar na sua cama, mas não desceu para sua casa. Sucedeu pela manhã que Davi escreveu uma carta a Joabe e enviou por mãos de Urias, e ele escreveu na carta dizendo: colocai Urias na linha de frente de batalha mais ardente, retirai-vos dele, para que ele possa ser ferido e morra. E sucedeu quando Joabe observava a cidade, que ele designou Urias para um local onde ele sabia que havia homem valente.
os homens da cidade saíram e lutaram com Joabe, e ali caíram alguns do povo, dos servos de Davi. E Urias o Heteu também morreu. Então ele é assassinado. Agora deixa eu fazer uma defesa de Davi. Davi pecou, mas a maioria de nós acredita que o pecado dele foi uma coisa quando foi outra. A maioria vai julgar aqui que o pecado dele foi adultério. Não é isso? E que o pecado dele foi matar Urias. Só que existem alguns conceitos judaicos aqui que a gente desconhece. Deixa eu compartilhar com vocês para que eu possa caminhar. Número 1. Era direito do rei ter mais de uma mulher, de acordo com o que ele quisesse. Então logo ele se envolver com Betseba, e ela tinha por obrigação de atendê-lo, porque se ela não atendesse um pedido de um rei, ela poderia ser morta. E outra, pela lei dos judeus, todo aquele que saía à guerra já deixava uma carta de divórcio assinada, porque se porventura ele morresse na guerra, ela estava livre para constituir uma nova família. Então esse Heteu, Urias, com certeza deixou essa carta. Segundo, havia algo aqui que pela lei judaica não poderia ocorrer. Um judeu só se casa com um judeu. Eu estou falando da nação de Israel. Ele não era judeu. Logo, ele não era legítimo. Ele era ilegítimo. Só por isso, Davi poderia passar batido. Ele tinha o direito de pegar. A mulher não tinha o direito de estar casada com Heteu. E ainda havia uma carta de divórcio assinada, deixada por ele. Logo ela estaria livre e desimpedida. Então o problema não é esse aqui. O problema é que Davi fez coisas que não assumiu. Davi se envolveu sexualmente, não quis assumir, quis esconder isso, porque não queria na cabeça dele trazer escândalo. Não queria envergonhar, porque isso é uma quebra de princípio, da forma como ele fez. Porque bastava ele fazer um requerimento oficial e estava resolvido. Mas o problema é que ele já havia sido influenciado por uma frequência de tronos, onde ele ficou tomado de desejo por aquilo que ele viu, e tomado de desejo, embriagado de desejo, fora de si, não fez as coisas de forma legal. Ele se precipita e peca. Uma outra coisa, quando ele traz o Heteu de volta, já tinha essas duas questões, eu vou te colocar mais uma terceira. Se lembra que quando a rainha foi chamada para comparecer e ela falou que ela não iria, ela foi tirada de rainha porque ela desobedeceu uma ordem do rei? Então imagina agora um Heteu que ele diz assim: vai para a tua casa e deita com a tua mulher. Isso foi uma ordem de um rei? Foi. Ele cumpriu? Não. É o suficiente para Davi mandar executá-lo de forma pública. Diz: olha, eu dei uma ordem para ele como rei e ele não me obedeceu. E pelos estatutos, pela nação de Israel, eu posso mandar executá-lo. Eu quero que execute ele, porque ele é desobediente a um rei. Acabava o problema. Só que ele não queria trazer luz sobre o que ele fez escondido de forma errada. O que ele fez? Fez escondido o que ele poderia ter feito de maneira correta. E isso fez com que ele transgredisse e causasse humilhação para o nome de Deus e para a nação de Israel.
Só que esses fatos aqui que eu estou te narrando, não encontra aqui, a não ser que você leia algumas coisas a nível de histórias judaicas e livros judaicos. Entende? Então Davi pecou, irmão. Pecou. Mas até por respaldo de lei, o adultério dele, que não foi adultério, e a morte de Urias não seria se ele tivesse usado do princípio legal que tinha. Mas o problema é que ele queria esconder. Que ele, num momento de loucura, de embriaguez de vontade, fez o que não deveria fazer. E aí é o ponto-chave. Por que que a maioria esconde? Porque é algo que foi feito quando alguém está embriagado. Um homem encontra com a mulher e há uma frequência que atrai um para o outro, eles ficam embriagados de desejo. E é um fogo, é um tesão, desculpe a expressão, é um vulcão que não pode encostar a pele, e eles vão para o ato. E quando eles vão para o ato, normalmente, uma única vez, eles engravidam, porque há toda uma história de lilins rastreando os códigos genéticos da mutação genética e juntando para que os traços possam ser renovados e o altar da luxúria permaneça, porque isso é um assunto altamente espiritual. E aqui Davi está enrolado, porque ele tinha traços genéticos desse tipo de coisa sobre a vida dele. E algo precisa ser mudado. Aí ela diz, estou com criança, e agora você já sabe o que aconteceu. Ele tentou resolver trazendo o pai, porque se o pai viesse e tivesse um ato sexual com ela, ia justificar a gravidez. E teria um bastardo, órfão do pai verdadeiro, e provavelmente órfão do padrasto. E quem traz a paternidade do órfão? Moloque. Aquele que ele vai pegar a coroa lá na frente. Você entende? Aí ele vai para uma guerra com altar. E o que ele faz? Ele encobre. Porém, agora morreu o Eteu. Resolveu? Não. Ele só piorou o problema. Entendeu? Diz aí o pessoal do direito que foi o primeiro crime hediondo, onde houve um planejamento de uma execução de um homem, onde o próprio homem foi o mensageiro da sua sentença, porque ele levou uma carta lacrada com o anel de selar do rei, onde nem ele podia abrir, para o comandante Joabe da tropa. E lá estava a sua sentença de morte. Só que quando eu falo de morte, eu falo de um trono de sepultura, e o trono de sepultura que traz perseguição também tem a ver com o útero que foi transformado numa sepultura, num local que vincula tronos de morte. Você entende como funciona? Os que entraram hoje talvez não estejam entendendo, porque tem outras aulas antes disso, onde eu expliquei o que é o trono, como é o altar de Moloque, e como ele transforma um útero gerador de vida numa sepultura. E tem muitas coisas para acrescentar a consequência de quem é gerado numa sepultura, né? Mas vamos andar. E aí, pronto, resolveu? Resolveu. Aí, olha, ele tá de boa, né? Aqui, ó. Aí o que ele vai fazer? Versículo 21, quem feriu Abimeleque, o filho de Jerubezete, não lançou uma mulher, um pedaço de um só da muralha sobre ele, de modo que morreu em Tebes, porque chegaste vós perto do muro. Então dirás teu servo, Urias, o Eteu, está morto também. Acabou, ele morre próximo ao muro, né? Aí resolveu, olha o que vai acontecer. Lá no versículo 25, então Davi disse ao mensageiro, assim dirás a Joabe, não deixe essa questão te aborrecer, porque a espada devorará tanto a um quanto ao outro. Faz a tua batalha mais forte contra a cidade e derruba e encoraja tu a ele. E quando a esposa de Urias,
Olha como Deus faz questão de falar. Ela é a esposa de Urias. Ouviu que Urias, o seu marido, estava morto, ela lamentou pelo seu marido. Aí, e quando o lamento havia passado, Davi mandou trazê-la para sua casa, e ela se tornou sua esposa, e lhe deu um filho. Contudo, a coisa que Davi havia feito desagradou o Senhor. Há algo que desagrada a Deus. E esse algo que desagrada a Deus, que foi feito escondido, cria um altar e um ponto de contato com um trono. E o trono é Moloque. Entende aqui? Agora tem um ponto de contato sobre eles. Ela agora oficialmente está no harém do rei. Ela agora tem uma semente. Ela está em período de gestação. Eu não sei quantos meses ela está. Porém, ela está num ventre por causa de uma luxúria. Porque Davi era o 10º de um relacionamento incestuoso de uma nora com um sogro, onde ela engravidou de gêmeos e gerou Pérez e Zera. E ele está debaixo de uma maldição de bastardia que vai até 10 gerações. E o bastardo é órfão, e quando ele é órfão, na verdade, quem controla ele é Moloque. Então, os códigos genéticos lidos por esses seres espirituais para ativar frequências, leram sobre a vida de Davi e ativou a frequência nele, e ele fez exatamente o que eles queriam. Agora ele está preso na mão dele, governando a nação de Israel. Percebe aqui que está de errado? Agora olha o que vai acontecer. Olha. Deus fala com Natã, o profeta, e manda o Natã criar um jeito de confrontar alguém que está escondido. E aí a gente tem que contar a história, para que a ficha caia na cabeça daquele que fez. Eu estou aqui te contando a história, para que eu seja um Natã na tua vida, para que você entenda que aquilo que você fez errado, aquilo que está escondido, te dá um vínculo com Moloque, aquele que rouba a semente, aquele que estabelece uma perseguição geracional, aquele que se não pegar no ventre, vai pegar até o 8º dia. Se não pegar até o 8º dia, ele vai seguir perseguindo para pegar, porque ele é um assassino e comedor de semente. E se for um primogênito, o ataque ainda é maior, porque ele precisa devorar. E se ele não conseguiu até agora, é porque Deus tem dado o livramento, mas você precisa quebrar o altar, que deu a ele o direito de reinar, governar sobre a área da sua vida, porque ele tem uma coroa sobre essa área. Você consegue entender isso? Você quer chave? Não adianta fazer correndo se você não entender as chaves e a mudança que você tem que fazer. Mas só vai haver mudança se alguém pregar sobre arrependimento, porque a fé vem pelo ouvir e ouvir. Mas como ouvirão se não há quem pregue? E como pregarão se não forem enviados? Então precisa de alguém que possa indiciar a pessoa, para que ele possa ir nos altares ou nas cortes celestiais, para poder apresentar a sua defesa e ter arrependimento, confissão, abandono, mudança de atitude, levantar um altar maior e reconsagrar a vida a Deus, para que possa mudar a área espiritual, a área emocional, a área física e a área financeira, porque um aborto atinge esses 4 níveis. E eu tenho 4 tronos atacando sobre isso. Vamos andar. E olha o que acontece. Natã cria uma história, no versículo 7 diz assim: Natã disse a Davi: Tu és o homem,
Por que Natan disse isso? Olha, vamos voltar aqui para você entender. E o Senhor enviou Natan, no versículo 1, a Davi. E ele veio até Davi. E lhe disse, havia 2 homens em uma cidade, um rico e o outro pobre. O homem rico tinha muitíssimas ovelhas e gado, mas o homem pobre não tinha nada, salvo uma pequena cordeira, o qual ele havia comprado e criado. E ele cresceu junto a ele com seus filhos. Ela comia da sua própria carne, bebia da sua própria taça, e se deitava ao seu peito, e era para eles como filha. E ali veio um viajante, um homem rico, e ele deixou de tomar do seu próprio aprisco e do seu próprio gado para preparar para a viajante o que havia vindo até ela, mas tomou a cordeira do homem pobre e a preparou para o homem que havia vindo até ele. E a ira de Davi se acendeu sobremaneira contra o homem e lhe disse a Natan, como vive o Senhor, o homem que fez essas coisas certamente morrerá, porque ele quebrou um princípio e tirou o que era do outro. Aí ele deve restituir a cordeira 4 vezes, porque ele fez essas coisas e porque não teve piedade. Ele aqui está aplicando um princípio da Torá. Se lembra que Jesus falou que hoje houve salvação nessa casa, porque o homem restituiu 4 vezes mais? Zaqueu? Zaqueu diz que era cobrador de imposto. Se eu tenho defraudado, se eu tenho feito alguma coisa nessa área, eu quero restituir 4 vezes mais. Ele está fazendo isso porque a Torá diz que é para ser feito isso. Aquilo que houve defraudação. Então Davi está aplicando aqui o conhecimento que ele tinha da Torá, porque ele era alguém que lia Torá. Tá bom? Então vamos lá, vamos andar. E Natan disse a Davi, tu és o homem, e assim diz o Senhor, Deus de Israel, eu te ungi rei sobre Israel e te livrei da mão de Saul. E te dei casa do teu Senhor e a esposa do teu Senhor no teu peito, e te dei a casa de Israel e de Judá. E se isto fora muito pouco, eu te daria dado ainda mais de tais e tais coisas. Por que desprezaste o mandamento do Senhor para fazer o mal à sua vista? Tu mataste Urias, o heteu, com espada e tomaste a sua esposa para ser tua esposa e o mataste com a espada dos filhos de Amon. Tudo que ele fez aqui está errado, porque ele poderia ter feito de forma certa. Mas ele não quis. Agora, portanto, a espada jamais se apartará da tua casa, porque tu me desprezaste e tomaste a esposa de Urias, o heteu, para ser sua esposa. Ele não resolveu o problema. O que ele faz? Assim diz o Senhor, eis que suscitarei o mal contra ti a partir da tua própria casa, e tomarei a tua esposa diante dos teus olhos, e as darei ao teu vizinho, e ele deitará com as tuas esposas à vista deste sol. Porque fizeste isto secretamente, mas eu farei essas coisas diante de todo Israel e diante do sol. Sabe o que Deus está cobrando ele aqui? Coisas que você tinha o direito de fazer sem ser em secreto, e você faz em secreto, e mantém em secreto, e esconde em secreto, porque você não quer que ninguém saiba de algo que está secreto. Uma coisa que é feita em secreto é o aborto. Até quem passa por ele de forma espontânea não quer comentar, porque é um acidente. E como é que as pessoas querem manter isso? Em secreto. E Deus está falando, olha, o que você fez em secreto vai trazer um problema para a tua casa, para a tua família, que a espada não vai sair, sempre vai ter violência, sempre vai ter perseguição, os teus filhos vão fazer coisas piores, vão subir no telhado, vão possuir mulheres para que todo mundo veja, vão trazer esse pecado de luxúria que está escondido em você, vai se tornar notório para que todos possam ver algo que está escondido em secreto, mas que tem a ver com a família. E a maioria de nós, queridos, somos vítimas de herança espiritual que herdamos
E alguns ainda, além de ser herdeiro, e alguns já até renunciaram e quebraram, mas os que deixam essa herança seguem enchendo o cálice de iniquidade. Seguem praticando ainda hoje e deixando herança ainda hoje. Porque todos aqueles que têm pais vivos, avós vivos, bisavós vivos e que seguem praticando iniquidade e enchendo um cálice diante do Eterno, seguem trazendo e deixando herança. Independente da sua idade, toda a negociação do seu antepassado hoje ainda te deixa herança. Até o que eles fazem errado, porque eles podem deixar herança ativa e passiva, porque dívida também é herança. E eu estou falando só da área espiritual, emocional, física e financeira. E aqui Natan está sendo usado por Deus para falar: olha que tu arrumou para tua casa, olha a consequência que tu trouxe. Isso que tu está fazendo escondido vai ficar notório nas outras gerações que há algo errado na tua família. E a maioria de nós, inclusive eu, querido, a gente passa por isso, porque os nossos antepassados não tiveram o privilégio de ouvir o que nós estamos ouvindo. E você está tendo o privilégio de reparar esse altar a Moloque, de reparar essa oferenda, esse sacrifício dado a Moloque, ou de forma espontânea ou de forma arrancada por brutalidade, onde ele levou as pessoas a cometerem aborto espontâneo. Não existe no reino espiritual aborto espontâneo. Todo aborto espontâneo foi provocado, porque um ser espiritual tinha o direito legal de reivindicar a renovação do pacto ou da aliança. Porque ninguém quebrou. E se você não se posicionar para quebrar isso, porque Deus te deu o privilégio de estar aqui nesse ambiente para ouvir isso. Como eu gostaria de ter ouvido isso lá atrás. Nós perdemos gêmeos de aborto espontâneo. Sabe? E eu não sabia disso, porque eu nunca pensei em fazer aborto. Nem muito menos a minha esposa. Mas houve um aborto espontâneo. E hoje a gente sabe que não era espontâneo. Mas se eu soubesse antes, eu teria quebrado o altar. Você entende? Que algo precisa ser mudado? Algo precisa ser feito? Aqui está a sentença. Aí Davi, quando recebe a sentença, quando é indiciado num processo, porque aqui Natan está indiciando ele diante de Deus. Isso aqui é o início do processo dele. Tá? O crime que ele cometeu, mantido em secreto, e a consequência que vai levar, porque normalmente quem indicia sabe o que aquilo pode redundar, porque é uma lei quebrada, é um princípio distorcido. E aí o que ele faz? Olha o que Davi faz. E Davi disse a Natan, olha que ele começa o caminho da restauração. Pequei contra o Senhor. Ele confessa. E Natan disse a Davi, o Senhor também pôs de lado o teu pecado. Tu não morrerás. Já foi poupado. Né? Já foi poupado e se livrou da lei de talião. Olho por olho, dente por dente. Todavia, por este feito, deste uma grande ocasião para o inimigo do Senhor
blasfemar, e também a criança que te nasceu certamente morrerá. Ele já recebe uma sentença. Este homem é um representante de Deus. E ele está dizendo, você não vai morrer. Porque você já se arrependeu. Mas a criança também não vai ficar. Ela vai morrer. Percebe? Agora que Moloque não conseguiu comer a criança, no período de semente, nos meses, resta ele pegar até o 8º dia. Sabia disso? Tanto ele como Lilith traz uma ameaça. Para o homem macho é até o 8º dia. Para a mulher até o 20º. Agora o que acontece? Natan partiu para a sua casa, não tem conversa. E o Senhor feriu a criança. Quem feriu a criança? Que Senhor? Os dois são chamados de Senhor. Baal, Senhor, Pai e Marido. O Eterno, o Legítimo. Pai, Marido e Senhor. Qual dos dois participou desse ato sexual? O santo ou o profano? O puro ou o impuro? Pois eu te digo, Deus, o Eterno, não tem prazer em tomar o filho. Por isso entra o resgate do primogênito. Você quer a moeda ou você quer o filho? Se você quiser a moeda, eu te dou a moeda, você me entrega o filho. Se você quiser o filho, fica com o filho e me entrega a moeda. Porque quem é primogênito tem que ir para o templo para exercer o sacerdócio da primogenitura consagrada ao Senhor desde a saída do Egito. Mas se você pai, se você mãe quer reivindicar o teu filho, você tem que dar uma oferta onde você entrega a moeda e leva o filho. Porque aonde tiver o teu coração está o teu tesouro. Se o filho é mais importante que a moeda, Deus te dá o filho e pega a moeda. Se a moeda é mais importante que o filho, Deus diz, fica com a moeda e me deixa o filho, porque para mim ele tem mais importância para me ser sacerdote. Então, se esse aqui é um primogênito, e um primogênito de bastardia, de luxúria, tem alguém reivindicando a vida dele. E esse alguém não é o Eterno. Porque se fosse o Eterno queria uma oferta para deixar o filho. Esse aqui de imediato adoeceu o filho, porque ele quer o filho. O único que tira o filho dos pais são os deuses, não é o Senhor. Então, olha, o Senhor feriu a criança que a esposa de Urias deu a Davi. E ela ficou muito enferma. Davi então buscou a Deus. Por que aqui agora não diz o Senhor e diz Deus? Há uma distinção de um Senhor aqui e de um Deus aqui, Elohim. E Davi então buscou a Deus pela criança. E Davi jejuou, e entrou, e ficou prostrado a noite toda sobre a terra. E os anciões da sua casa se levantaram e foram a ele para levantá-los da terra. E sucedeu que no ciclo fechado, 7º dia, que a criança morreu. Quando a criança morreu? 7º dia. Depois de 1 ano desse tipo de coisa, do aborto, ou espontâneo ou voluntário, a mãe sofre depressão, porque o ciclo completa 1 ano e o ataque da lua vem de novo.
ou da frequência do trono que está por trás da lua. Você já tinha notado que foi com 7 dias que a criança foi pega? Tudo característico de Moloque e de Lilith. Aí, o pessoal tem até medo, ó. E os servos de Davi temiam contá-lo que a criança estava morta, porque dizia: eis que, enquanto a criança estava viva, nós falamos com ele, mas ele não atentava à nossa voz. Como então se afligirá a si mesmo, se contarmos que a criança está morta? Moloque, o altar da sepultura carregou. E agora o que acontece, ó? Mas quando Davi viu que os seus servos cochichavam, Davi percebeu que a criança estava morta. Pelo que disse Davi a seus servos: a criança está morta. E eles disseram: está morto. Então Davi se levantou da terra, banhou-se, se ungiu, trocou de indumentária e entrou na casa do Senhor e adorou. Então ele veio à sua própria casa, e quando ele solicitava, eles punham pão diante dele e comia. O que é que ele vai fazer? Tira a veste de luto, bota a veste de alegria e vai adorar ao Senhor. Aqui é outro Senhor que ele vai adorar, não é o que levou. Entende? Aí eu sei que você vai falar assim: não, ele está escrito que ele não vai, que a criança não vai voltar, mas ele vai para onde a criança está. Não é? Ele diz: não, Deus levou, ele sabia que ele seria salvo e ele também estava se preparando para ir para onde a criança estava. Eu vou te mostrar onde a criança estava. Se prepara aí. Ó, vamos andar. Olha o que acontece. Então disseram, versículo 21, a ele e os seus servos: que coisa é esta que fizeste? Jejuaste, pranteaste pela criança enquanto ela estava viva, mas quando a criança morreu, tu te levantaste e comeste pão? E ele disse: enquanto a criança estava viva, eu jejuei, pranteei, porquanto eu dizia: quem poderá dizer se Deus será gracioso comigo? Ele queria mudar o coração de Deus, de modo que a criança possa viver. O problema é que ele estava orando para um, com a área carregada e vinculada no outro. Esse tipo de coisa, da luxúria, da impureza, da contaminação, do Deus impuro, do Deus profano, é um culto que vincula a pessoa àquele que recebe adoração. E ele estava adorando com seus membros a Moloque. E estava orando para Deus mudar uma sentença que estava na mão de Moloque, quando ele deu o direito legal a Moloque para atuar. Entende? E aí ele diz: eu estava orando para Deus, mas Deus não mudou. Mas agora que ele está morto, a criança, porque eu deveria jejuar, posso trazê-la de volta? Eu irei até ele, mas ele não retornará a mim. Então, ele vai ter que ir até ele. Mas onde que ele vai ter que ir até ele? Aonde? Vamos andar, que eu estou quase acabando? Ó, Davi consolou Betseba, sua esposa, e entrou ela. Irmãos, deixa eu falar uma coisa para você aqui. Escute. Para os viris aí que quer sexo todo dia. Ou você tem um vínculo com pornografia e esse rastro faz com que você queira sexo todo dia, ou você tem um déficit de carência muito grande que quer compensar somente com sexo, porque vai te dar prazer e você vai se sentir amado.
porque não há necessidade disso todo dia. Davi está saindo de luto, a mulher está de luto, e ele vai lá fazer filho, porque ele tinha um código genético tão envolvido com essa prática de luxúria, que ele não aguentava ficar sem fazer sexo. E sexo é um culto, sexo é um mecanismo espiritual de culto, onde você levanta um altar, entrega semente, entrega oferta. Sêmen é semente que coloca-se na terra, no altar, para germinar, frutificar. E o filho ou a filha, o feto, é um fruto que tem um trono que come, que é o Moloque, Baal, Peor, Cronos, Jano. Ele come a semente. Se ele não come no período da gestação, ele persegue para comer depois, principalmente até o 7º dia, se for menino, até 20 se for menina. Isso é sério, irmãos. E agora, vamos andar, ó. Davi consolou Betseba, sua esposa, e entrou a ela, e ela se deitou com ela, e ela deu à luz um outro filho. E ele chamou o seu nome de Salomão, e o Senhor o amou. Salomão nasce depois de que alguém foi carregado por Moloque. Entende? Em que ambiente nasceu Salomão? Num útero de luxúria, de um pai pervertido com área sexual, porque veio disso há 10 gerações acima dele. E com a mulher que teve que ceder a ele, mesmo estando envolvida com outro homem, mesmo que não pudesse fazer, e o que é pior, escondeu. Agora ela está grávida. E Davi sabe que se ele não vigiar, o bicho vai pegar isso também. E ele resolve se posicionar. Olha, e ele enviou pela mão de Natã, o profeta, e ele chamou o seu nome Gedidias, por causa do Senhor. Davi faz outra coisa errada. Ele não pergunta a Deus, como vai se chamar esse agora? Ele só diz que é Salomão. Aí Deus manda o profeta de novo e diz, Salomão para você. Para mim ele vai ser Gedidias, aquele que é amado. Há 2 nomes, há 2 ID. 2 códigos aqui. Um de Davi e outro de Deus. E aí vai seguir a vida. Só que Davi resolve se posicionar, ó. Aí o que Davi faz, ó? E Joabe lutou com Rabá, 2 filhos de Amon, e tomou a cidade. Joabe segue na guerra. Aí olha o que acontece. E Joabe enviou mensageiros a Davi e disse, eu lutei contra Rabá e tomei a cidade das águas. Cidade de quê? Das águas. Normalmente a Lilith está nas águas, tanto na de cima, como na terra, como na do inframundo. E 70% do teu corpo é composto de água. Logo ela pode frequenciar, e o trono que está hoje regendo e nos atacando é a Lilith. Agora, portanto, reúne o restante do povo e acampa contra a cidade e toma, para que não tome a cidade e ela seja chamada segundo o teu nome. Davi agora faz diferente. Ele vai sair para a guerra. E ele vai lá para o local onde Urias morreu. Ele vai lá para perto do muro. E é lá que ele vai pegar a coroa do rei. E a coroa de Moloque. Aí você vai entender o que ele está falando. Eu não posso trazê-lo de volta. Mas eu posso ir aonde ele está.
ele está diante de um altar de Moloque. E ele vai lá reivindicar. E ele, para poder fazer isso, irmão, você vai ter que guerrear. Percebe? Olha o que vai acontecer, ó. E ele enviou pela mão de Natã, o profeta, e ele chamou seu nome Jededias por causa do Senhor. E Joabe lutou contra Rabá dos filhos de Amon e tomou a cidade real do rei. Ó. E Joabe enviou a mensageira a Davi e disse: eu lutei contra Rabá e tomei a cidade das águas. Vem, ó. Agora, portanto, reúne a metade restante do povo e acampa contra a cidade. E toma, para que eu não tome a cidade e ela seja chamada segundo o teu nome. Davi reuniu todo o povo e foi até Rabá. E lutou. O que é que Davi fez? Lutou contra ela e a tomou. Agora Davi está guerreando. E ele tirou da cabeça do rei deles a coroa de Moloque. Procure nas outras traduções aí. Você vai ver que é a coroa de Moloque. E essa aqui não está, mas quem era o deus dos amonitas era Moloque. Logo o rei estava lá governando sob a autoridade de Moloque. E ele, olha, o que ele fez? A sua coroa, cujo peso era 1 talento de ouro, com as pedras preciosas, e ela foi posta na cabeça de Davi, e ele a trouxe, e os despojos da cidade em grande abundância. Aí olha o que ele faz. Ele retirou o povo que lá estava, e os pôs sobre terras, e sobre rastelos de ferro, e sobre machados de ferro, e os fez passar por fornos de tijolos, e assim fez ele em todas as cidades dos filhos de Amon. Então Davi e todo o povo retornaram a Jerusalém. Sabe o que ele está fazendo aqui? Todos os altares de Moloque, que tinha a ver com fornos de tijolos, onde as crianças eram sacrificadas e queimadas vivas a Moloque, Davi está destruindo. É que eles maqueiam, mas os sacrifícios a Moloque eram incinerados em forno às crianças. Isso aqui não eram fornos comuns de só fazer lenha, só fazer carvão. Eram os locais de incineração ao deus Moloque. E Davi segue agora, depois que pegou a coroa dele, quebrando tudo. Estão aí? Arrependimento, confissão, abandono, guerra, vigilância, porque são ciclos, e quebrar altares. Pegue a coroa, quebre altares. Como é que você quebra altares? Levantando altares maiores, restituindo 4 vezes mais a oferta que foi dada a Moloque. Todo aborto tem custo. Tem sangue, que é moeda espiritual, tem gordura, tem suor e tem moeda financeira. As pessoas compram objetos, as pessoas pagam para ser feito. Tudo envolve essas 4 áreas. Quer quebrar? Faça o processo espiritual do arrependimento, confissão, abandono. Prepare uma oferta 4 vezes mais. Levante altar, recupere a coroa. E seja grato por entender isso. Agora olha o que ele diz aqui, ó. Ó, para nós fecharmos. Ó, vem aqui comigo em 1 Crônicas 29, 2. Porque Davi vai levar uma oferta que saiu daqui, ó. Olha.
Ó, 1 Crônicas 29. É primeira, eu estou em segunda, Jesus. Deixa eu ver aqui de novo. É 1 Crônica 29, eu fui para a segunda. Olha. E tem outro aqui, ó, pegado 1. Sobretudo o rei Davi disse a toda a congregação: Salomão, meu filho, a quem somente Deus tem escolhido, é ainda jovem e tenro. E a obra é grande, porque o palácio não é para homens, mas para o Senhor Deus. Agora tenho preparado com toda a minha força para a casa do meu Deus o ouro para as coisas serem feitas de ouro, e a prata para as coisas de prata, e o bronze para as coisas de bronze, e o ferro para as coisas de ferro, e a madeira para as coisas de madeira, e as pedras de ônix, e pedras para serem assentadas, e pedras cintilantes, e de diversas cores, e de toda sorte de pedras preciosas, e pedras de mármore em abundância. Além disso, em meu amor pela casa do meu Deus, os meus próprios bens, de ouro e prata, os tenho dado à casa de meu Deus, acima, além de tudo que tenho provido para a casa do santuário. Sabes, 3.000, a saber, 3.000 talentos de ouro, do ouro de Ofir, 7.000 talentos de prata refinada para revestir as paredes da casa, e o ouro para as coisas do ouro, e a prata para as coisas de pratas, e para dar toda sorte de obra a ser feita pelas mãos de artesãos. E neste dia, quem está disposto a consagrar o seu serviço ao Senhor? Então os chefes dos pais e príncipes da tribo de Israel, os capitães de milhares de centúrias, como governantes da obra do rei, contribuíram voluntariamente e deram para o serviço da casa de Deus de ouro 5.000 talentos, de 10.000. Aí começa a haver uma oferta voluntária. E Davi diz o porquê que ele faz isso. Pelo que Davi, no versículo 10, diz: Bendisse ao Senhor diante de toda a congregação. E Davi disse: Bendito seja tu, Senhor, Deus de Israel, o nosso Pai, para todo sempre. Por que ele faz isso? A longa oração de Davi começou focalizando a Deus, e ele não minimizou as dádivas do povo, mas ele sabia que a generosidade dele era resultado da misericórdia de Deus. O filho está quase pronto para governar e construir o templo que ele não pôde construir, e ele dá uma oferta para que esse templo possa ser concluído, porque ele conseguiu viver as fases sem ser levado por causa da mudança. Só que esse menino cresce e a perseguição segue. Você vai ver que, se não ensinar o menino no caminho que deve andar, e eles a vigiar com tempos e estações, porque é ciclo, a perseguição vem e instaura de novo um outro altar. Quer ver o que vai acontecer? Eu falo mais disso, a gente já para aí. Deixa eu ver se eu acho aqui, porque eu risquei, marquei e já me perdi. 1 Reis 11, estou acabando. 1 Reis 11, só isso para fechar. Olha, 1 Reis 11, olha o perigo do código genético quando eles se tornam adultos e você não quebra e não ensina eles a quebrarem. Porque agora você sabe de onde ele veio. Olha, versículo 1, o rei Salomão, porém, amou muitas mulheres estrangeiras, além da filha de Faraó,
mulheres dos moabitas, amonitas, edomitas, sidônios e dos heteus. Daquele mesmo povo que Davi brigou e quebrou o altar. Das nações acerca das quais o Senhor disse aos filhos de Israel, a elas não entrareis, tampouco elas entrarão a vós, porquanto certamente elas desviarão o vosso coração atrás dos seus deuses. E Salomão se apegou a esse amor. E ele teve 700 esposas, princesas e 300 concubinas, e as suas esposas desviaram seu coração. Porquanto sucedeu que quando Salomão era idoso, que a sua esposa desviara o seu coração atrás de ouro de outros deuses, e o seu coração não foi perfeito diante do Senhor, seu Deus, não foi o coração como foi o coração de Davi, o seu pai, porque Salomão foi atrás de Astarote, que é Lilith, a rainha dos céus, que estava como Astarote, depois veio como a deusa Maia em Maio, e agora está vindo como Lilith. Está vendo que estão aqui? E são tronos. A abominação dos amonitas. E Salomão fez o mal à vista do Senhor, e não seguiu inteiramente o Senhor, como fez Davi, o seu pai. Então Salomão edificou um altar, edificou um lugar alto para Quemos, a abominação de Moabe, e no outeiro que está diante de Jerusalém, e para Moloque, ou Milcom, a abominação dos filhos de Amon. Entende? Se não ensinar, irmãos, a vigiar nas estações que são cíclicas, eles vão ativar o código genético e vão pegar de novo. Por isso que libertação é processual. E aqui eu faço uma denúncia. Quem está ensinando libertação nas redes sociais e fora dela, com uma varinha mágica que uma vez que você quebrou não volta mais, é mentira e engano de Satanás. Porque todas as vezes que a fase cíclica voltar dos meses e do ataque dos tronos, eles vão liberar sua essência para nos pegar. Porque eles são influenciadores de comportamento. Eu acho que eles são digitais influências no reino espiritual, que traz frequência do trono, para nos induzir a fazer o que eles querem. Que você possa meditar nisso, ruminar nisso, porque aí eu te dei o segredo de como pegar a coroa de Moloque e, sobretudo, ensinar os filhos a não devolver a coroa para ele de novo. Porque quem tem a coroa governa. Porque quem tem coroa se senta no trono, e trono fala de governo. Que você possa pensar nisso, que você possa ruminar nisso, tá bom? Se tiver perguntas, façam lá no grupo que eu tento responder, tá bom? Eu vou entrar lá um pouquinho. Que o Eterno te abençoe, te guarde, te proteja, te traga luz, que te convença do pecado, da justiça e do juízo. Shalom Adonai. Beijo grande no coração de todos vocês.